Mas esse texto, assim, a gente tem que ler uma, duas vezes para entender o que ele está falando. Basicamente, está contando a história de um cara que viveu o 11 de setembro, ele trabalhava ali, viu as torres caindo, ajudou um cara a sobreviver, enfim, depois disso ele foi trabalhar com os militares para ter essa sensação de estou fazendo um dever. Depois ele voltou a trabalhar no mesmo lugar que ele trabalhava antes, e ele passa pelo local onde aconteceu a queda das Torres Gêmeas todos os dias. E ele diz, e é onde tem a lacuna que a gente precisa completar. Today, Maguire, que é o nome desse cara, is back at Goldman, que é o nome da empresa. Blá, 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 because I commute through that site every day. Essa lacuna, na verdade, é uma super sentença que a gente vai ter que escolher aquela que for mais apropriada gramaticalmente. Quando a gente lê as alternativas, a gente já tem uma ideia do que ele quis dizer nessa frase que tem a lacuna. Ele quis dizer, para mim, é difícil não lembrar do acontecido because I commute through that site every day, porque eu passo naquele local todos os dias. Então, essa é a ideia. Repare que todas as alternativas têm it's hard for myself, it's hard for me, it's hard for me, it's hard to really don't think about for me, it's hard. O que está acontecendo aqui? Quando a gente fala de hard, tipo, é difícil tal coisa, a gente pode usar it's hard to do something. It's hard for someone. Então, essas são as preposições. É difícil de fazer algo, é difícil para alguém. E daí a gente pode, na verdade, juntar essa frase em toda, em uma só. Então, it's hard for somebody to do something. E é sobre isso que essa questão está. E é a partir dessa frase que a gente vai saber qual é a correta. Ele está dizendo que é difícil para ele. Então, esse somebody vai ser o me. It's hard for me. Fazer o quê? O que é difícil para ele? To não pensar. Então, peraí. Esse verbo que está no infinitivo... Isso era para ser uma seta. Nas alternativas é o verbo to think. Repara, isso é o infinitivo, com o to. Então, a gente precisa colocar aqui dentro dessa estrutura um verbo no infinitivo com o to. E esse verbo, a gente vê isso a partir das alternativas, é o to think. Só que ele está dizendo que é difícil para ele não pensar. Aí você fala, eu vou ter que então negar o infinitivo. Como que eu nego o infinitivo? Só colocando not na frente, não é complicado. É só fazer isso aqui. Então, to think, pensar. Não pensar, not to think. Eu não preciso colocar o do, does, you did. Não, esses são auxiliares para present, simple present. Para aquela estrutura daquela tense. Aqui a gente está falando do infinitivo. Quando você quer negar o infinitivo, você coloca um not aqui. E se por um acaso eu ainda quiser colocar um advérbio no meio de tudo isso, ele vai vir bem aqui no meio. É aqui que um advérbio entraria. E por que eu estou falando de advérbio? Porque nas alternativas a gente tem um advérbio really. Pronto, já está montado aqui a estrutura correta de como tem que ser essa frase, que vai bater com a alternativa E. It's hard for me not to really think about. Tudo bem? It's hard for me not to really think about. Essa era a estrutura, que tudo estava baseado aqui, no It's hard for me to do something. Não seria correto a alternativa A, por exemplo, It's hard for myself to really don't think, porque ele colocou myself que não está adequado aqui, porque é reflexivo, e a gente não tem uma ação reflexiva aqui. Ele colocou o auxiliar do, e todas as outras alternativas trazem alguma estrutura inadequada, ou ele enfiou o auxiliar do, ou ele inverteu toda a ordem. A única correta é a alternativa E, por conta dessa estrutura que eu expliquei aqui. Tudo bem? Então, a gente resolveu a questão 4 e a 1.